Feliz sábado a todos. Mais um dia de comemoração da obra criativa de Deus. Nós nos alegramos a cada sábado quando sabemos que estamos reunidos para louvar o Senhor e estudar mais um pouco, aprendendo uns com os outros acerca do pão do céu que alimenta todo espírito faminto. O Senhor quer que todos se salvem. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Nós temos uma obra a fazer. A última obra é a obra dos 3 anjos. E a primeira mensagem: temer a Deus e dar-lhe glória, até chegar a hora do seu juízo. Chama para que adorem Ele que criou os céus, a terra, o mar e as águas. Mensagens de denúncia na segunda mensagem angélica, que é caiu Babilônia, e certamente aparecerá o porquê da queda. Mais denúncias e aviso para as pessoas não adorarem a besta, né, a imagem da besta, porque senão vão receber as pragas. São nesse caso uma mensagem de ameaça. E o outro anjo de Apocalipse 18, foi visto ele iluminando a terra com a sua glória, virá ali se unir com os 3 anjos para dar uma mensagem poderosa. E os homens responsáveis por esse trabalho são aqueles responsáveis para ensinar as pessoas, são os dirigentes das igrejas. E o Senhor também tem os mensageiros que Ele vai levantar. E esses estão imbuídos dessa tarefa, dessa missão. Certamente são poucos os dirigentes que vão ter a coragem de denunciar, de ameaçar. A mensagem diz isso. Mensagem de denúncia, mensagem de ameaça, a mensagem mais importante que já foi dado a mortais. Nós precisamos entender que essa mensagem deve ser dada por cada um de nós. Nós não podemos negligenciar de forma alguma. É uma mensagem de vida e de morte. Quem negligenciar a mensagem pode estar recebendo morte. Quem der a mensagem como ela é, pode estar recebendo vida. E assim bem como aqueles que estão no mundo para ouvir a mensagem. Vai depender de cada uma das pessoas. Ou aceita, ou rejeita. Ou vive, ou morre. Está proposto os 2 caminhos. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência. O primeiro slide que nós vamos apresentar para os irmãos é Jeremias capítulo 6, versículo 16. O que diz o Senhor? Ele diz assim: seja por dirigente, por mensageiro, seja qualquer pessoa que está dizendo isso, ponde-vos nos caminhos e vede.
Observe. E perguntem também pelas veredas antigas. Não, mas a igreja hoje prosperou, hoje o conhecimento é maior. Não, não vai nessa não. Pergunte pelas veredas antigas. Não interessa as veredas que estão andando por aí, mas pergunte pelas veredas antigas. Obrigado. O que é que nós temos que perguntar? Qual é o bom caminho? Pergunte as veredas antigas, pergunte o caminho bom. E não só pergunte. Descobriu o que é bom, já sabe das veredas, agora ande por esse caminho. E se o mundo inteiro estiver andando por outro caminho, não interessa. Ande pelo caminho bom. Nem que todo mundo esteja divergente com você. Porque só assim nós vamos achar descanso para nossas almas. Mas principalmente a classe da elite, os líderes. E se eles dizem isso, meus irmãos, imagine os que estão recebendo doutrinamento deles. Olha o que eles dizem. O Senhor diz isso aí, mas ele diz para o Senhor, sabe o quê? Não andaremos nesse caminho. A igreja hoje prosperou, o nosso caminho aqui é novo. As veredas antigas diziam uma coisa, mas hoje a igreja entende que é assim. E multidões estão acompanhando. O que a Bíblia diz sobre os cegos e o buraco? Um cego precisa de alguém que veja o caminho por ele, né? Mas se o cego já tem um outro cego dirigindo ele, para onde vai os dois? Tudo vão cair no mesmo buraco. As pessoas criam expectativas que não existem. Se o Senhor nunca falou de paz, você vai criar uma expectativa que vai ter paz, prosperidade, isso. É uma expectativa falsa, tu vai quebrar. Lá na frente, essa tua expectativa vai tornar-se em tristeza. Nós pegamos só essa segunda parte de Isaías 3,12, porque a primeira parte aí nós sabemos que fala das crianças, das mulheres que estão dominando. E certamente estão dominando por veredas que não são antigas. Essa segunda parte do verso 12, do capítulo 3 de Isaías, o profeta diz o seguinte: as palavras daquele que criou todas as coisas, sabe o que é certo para o seu povo, levantou líderes para guiar o seu povo, e olha a forma como anda o povo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam. Olha. Mas os que guiam não é para falar a verdade? E por que estão enganando? Não, mas isso aqui foi só naquele tempo, quer dizer que hoje não engana. E o engano é mais. E além de enganar vocês, eles estão destruindo o caminho da vereda que é para vocês andar. Nós estamos falando da igreja, né? Estamos falando dos líderes. Ou esse tipo de verdade não é para falar? Acho que é igual Todas. Ou esse tipo de verdade não é para ser lançado ao povo? Ou não é pão esse tipo de verdade? Então lança sobre as águas.
10 não escuta, aparece um e escuta. Vai apreciar esse pão, porque sabe que é verdade. Irmão, esse discurso aí é duro. Esse discurso aí é dura na igreja, é na casa da gente. Todo lugar é duro. Se você tiver uma função de direção, né? Não, se você concordar com o erro, você é a melhor pessoa do mundo. Pode ser dentro da sua casa. É desse jeito. Seus filhos lhe aplaudem, sua mãe, sua mulher lhe aplaude, todo mundo lhe aplaude. Agora fale que está errado. Defenda o certo. Meu amigo. Vai ter os piores inimigos. Meu amigo, aí você é a pior pessoa do mundo. É porque tu é enjoada, porque tu é assim, não sei o que. Meu amigo, eu não vou defender o errado, não. Eu vou defender as coisas certas. Pode, se tiver certo, eu vou defender. Se tiver errado, pode ser quem for. Eu sempre digo para a mulher lá em casa, pode ser filho, pode ser mulher, pode ser quem quiser. Se não tiver errado. E se eu tiver errado, pode me dizer também, que eu reconheço o meu erro, que eu erro também. Mas é que é isso aí, ó. Não, as coisas de Deus também é do mesmo jeito. Então isso aí está generalizado, é em todo lugar. Se você concordar com o erro, disser que o erro está certo, você é a pessoa boa. Agora, se você discordar, pode se preparar. Você que é o errado. Nós chegamos assim a um ponto, irmão, que hoje as coisas se inverteram. O certo é que é o errado é que é o certo. Você já pensou uma coisa dessa? Conforto estava no profeta Isaías, né? Então, hoje está difícil para você defender as coisas certas. Porque o certo é o errado é que é. E o bom quer que seja o certo. Pode defender e aceitar as pedradas. Vi dois vídeos, né? É lá, que eles chamam aqui. A mulher falou da igreja católica e daquela outra da Universal do Reino de Deus. Aí ainda vou procurar falando da nossa, né? Da nossa, porque com certeza eles sabem. Sim, com certeza eles falam. Pois é, com você cada coisa horrível. É coisa feia que você escuta. Coisas horríveis. Se bem que eles mentem também um bocado. Mas ele fala coisa que não é. Coisa que ele não entende. Às vezes eu observo também esse pessoal falando das igrejas. E às vezes fala aquilo que está no coração dele, não está escrito. Então isso a gente tem que ter uma visão e um entendimento para saber discernir o que é certo e o que é errado. Você não pode fechar os olhos quando eles estão falando uma verdade, embora seja dolorida, mas você não pode também aceitar uma coisa distorcida, senão nós estamos sendo cúmplices também com eles. Em Oséias capítulo 4, versículo 9, diz que o povo ele é assim porque os dirigentes ensinam assim. Porque os dirigentes são. E o povo acompanha. Porque assim como é o povo, assim é o sacerdote. Mas quem vai ser castigado? Todos eles, seja o sacerdote, seja o povo. Todos vão ser castigados segundo os seus caminhos. Se o líder, além de enganar o povo, ele destrói o caminho das veredas que o Senhor mandou andar e quer andar nas suas próprias veredas, eles vão pagar por isso, por ter andado nas suas veredas e deixado os trilhos do Senhor. Aí o povo só faz o que ele diz, não vão procurar. Então, Não vão estudar. Aí cai por coisa. é dever de cada um dos membros ir buscar por si só. Não precisa esperar por ninguém. Eles vão buscar e encontram. Eles têm a Bíblia deles, o povo tem a deles. Ele ensina aqui uma coisa aqui na frente, confira na sua Bíblia. Ele dá um entendimento dele, verifique se o entendimento que o Espírito dá é aquilo ali que ele está dizendo. Nós não somos obrigados a comer pela mão deles.
O mesmo Espírito que é para eles se deixar dirigir, é o mesmo Espírito para nós. Se tiver humildade e submeter-se à palavra, não há necessidade de você desvirtuar o entendimento do que está escrito. A recompensa de cada um vai vir, segundo as suas obras. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso é natural. Quanto maior for o seu zelo, maior é a perseguição do seu reino. Se você for relaxado, pode ficar tranquilo. Tem perseguição nenhuma para você. Se você não vai em busca de andar nas veredas do Senhor, pode ficar tranquilo. Perseguição nenhuma terá para você. Exceto aquela quando vier as pragas, você vai receber também. Mas os homens maus, esses homens enganadores, aqui não está falando lá só para o mundo não, está falando para o pessoal da igreja também. Ó, o povo meu, que te guiam, te enganam. Esses homens são maus, são enganadores, eles irão de mal para pior, enganando os outros e sendo enganados também por outros. Nós estamos numa época, e olha o tempo que foi escrito por Jeremias. Olha esse ensinamento aqui, irmãos. Nós temos os nossos irmãos da fé. Nós temos a doutrina de Cristo. Esse povo deve andar de comum acordo, unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer, dizendo as mesmas coisas. E olha esse ponto. Guardai-vos cada um do seu próximo. Guardai-vos cada um do seu próximo. E de irmão nenhum vos fieis. Olha, rapaz, olha a situação que é a coisa. Você vive nos dias hoje, você não pode confiar e fazer do seu próximo o seu braço, não, de forma alguma. Não devemos fazer de homem nenhum, na verdade. Mas aí, olha, eu acho sério isso aí. Cada um se guarde do seu próximo e não confie nele. Alguns que às vezes confiam, né? Não, mas fulano confiando, depois quebra a cara, né? Logicamente, cada um dos irmãos tem os seus irmãos de confiança. Né? Lógico que ele não está generalizando. A gente sabe entender a questão. Agora, aqueles que não é da sua fé, que não pensa como você, não vai dizer coisas para ele que ele vai dizer para os outros. Você pensa que é confiável e depois você se arrepende de ter confiado naquele irmão. Isso até mesmo para irmão, está dizendo. Né? Porque todo irmão não faz mais do que enganar. Ora, se os dirigentes estão enganando, se os guias do povo de Deus que era para guiar na verdade estão enganando, imagina lá de fora. Então, e aqueles que estão sendo guiados por eles também vão enganar. Por quê? Porque assim como é o povo, assim é o sacerdote. Assim como é o sacerdote, também assim será o povo que eles ensinam, que dão credibilidade para ele. Se
eu e você vemos um líder ensinando uma coisa errada, nós vamos confiar naquilo que ele ensinou, não confiar nele, naquele conselho dele. Eu não confio, só se eu não sei. Mas assim, pastor, hoje tem esse negócio na cabeça. Esse pastor Neto. Para mim, ele perdeu o crédito dele. Se ele tinha alguma coisa comigo, me serve no cheiro. Alguma coisa ele falou que tu não aceitou, então não tem tua confiança. É irmão? É, mas não tem a confiança. Ele pastor. Então, E todo próximo anda caluniando. Eis a razão porque nós devemos nos guardar do próximo e não fiar em nenhum irmão. Porque os irmãos não fazem mais do que enganar e o próximo anda caluniando. Quem anda caluniando, quem anda enganando, são pessoas dignas de confiança? Não. Então não confie, se guarde. Olha o que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que se aparte, nos aparte de todo irmão que anda desordenadamente. Ele não está mandando separar de todos os irmãos, não. De todos que andam desordenados. Fulano está desordenado, tenta ajudar. Não quer não? Então separa dele. Já que ele não quer. Aqueles irmãos que não andam segundo a tradição nossa, dos discípulos, dos apóstolos, e que recebeu essas orientações nossas, e continua desordenado, não quer saber de seguir, então se aparte deles também. Mensagem dura, né? Não é a mensagem que é dura. Nós somos bons, né? A mensagem é correta, é verdadeira. Olha que isso aqui para mim é um exemplo que a gente está aprendendo nos nossos dias, na cara da gente. Sabe o que é aquilo que acontece na venta da gente, na cara? As pessoas que ensinam doutrinas que são de homens e que nós estamos assim, visivelmente olhando, vendo. Essas pessoas são chamadas de hereges. E aqueles que aceitam se tornarão hereges também. A não ser que rejeite. E nós temos todas as fórmulas para fazer o correto, só se não ouvir. O apóstolo Paulo, ele tem muitos conselhos maravilhosos. Ao homem herege, depois de uma vez, tu admoesta ele, admoesta outra vez, 2 vezes, mas tu está admoestando o homem herege, que se apegou a uma doutrina de homem e não quer soltar. Tu admoesta ela uma vez, ele endurece o coração, não quer saber. Tu admoesta outra vez, e ele continua assim. Sabe qual é o conselho? Evita ele. Deixa ele no canto dele para lá. Evita. Vale para a mulher também, né? Em 2 João capítulo 1, verso 4, versículo 5, diz: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Não era muitos não, era alguns, viu? Assim como temos recebido o mandamento do Pai, aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Aqui
fica claro que aquele mandamento do Pai que desde o princípio se teve, continuava aí nos dias de João, sendo o mesmo mandamento. Esse negócio de mudou, mudaram, isso aí é só conversa furada. Esses pastores que dizem que os mandamentos de Deus foi cravado na cruz, são os mentirosos, os que dizem isso. Nós poderemos receber o poder do alto, o dom do céu, de discernir quando são mentirosos ou verdadeiros. Aí, João disse assim, olha só, assim como temos recebido o mandamento do Pai. É alguns, irmãos, dos filhos do povo de Deus, que colocam isso em prática. Esse mandamento é aquele que desde o princípio tivemos. Se a pessoa vem ter com a gente e não traz esse mandamento, nem recebam na sua casa. Aí o sermão de repente ia durar, o irmão, a irmã que está pregando isso aí não tem amor não. E o que é amor, irmão? O amor é esse aí, irmão, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Você ande nele, ensine ele. É só fazer isso, você vai arrumar uma multidão de inimigos. Mas tem os prevaricadores, sabe da sua obrigação, sabe o que tem que fazer e não faz. Mas aí já está dizendo que todos os prevaricadores, aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, porque Cristo tem uma doutrina, nós temos que perseverar nessa doutrina. Mas existem aqueles que prevaricam. E os que não perseveram na doutrina de Cristo, que estão prevaricando, não têm a Deus. Mas quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E aquele que nega o Filho? Não tem nenhum. Para que as pessoas entendam o que é prevaricar, é faltar ao cumprimento do dever. Por interesse próprio ou de má fé. Alguém usa de má fé, falta o cumprimento do dever só por má fé. Outros faltam o cumprimento do dever por interesses egoístas. Isso é prevaricar. Se nós voltarmos ao texto, todo aquele que falta com o seu dever por má fé ou por interesse, não tem Deus. É isso aí que está querendo dizer a Bíblia. Se alguém veio ter com vocês e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Não está de acordo com a lei, o testemunho não. Não bate com os mandamentos, não. Então nem recebe em casa. Não, porque eu sou educado, eu vou receber. Não recebe. Descumpre a palavra de Deus. Ninguém é obrigado a obedecer a palavra de Deus, não.
Só está dizendo, se alguém for ter com você na sua casa, e não trouxer essa doutrina, não receba. Não, mas fulano ensinou uma doutrina nova, agora você deu lá em casa para me escutar direitinho. Não escute. Só está contrariando a palavra de Deus. Depois não vá choramingar por causa das consequências que virão depois, não. No caso, aconteceu uma frustração menina, ela estava de folga, não estava no serviço, e ela viu uma situação, não sei se era assalto, tipo assim, e ela não, como ela vai agir, né? Ela não agiu como se como ela era uma policial, ela disse que não era agiu porque ela não estava de serviço. Aí ela prevaricou. Você entendeu? A mesma coisa assim, no livro desse, ele não faz isso, que é pregar a verdade. Perguntou, só que o sistema já o quê? O sistema já pôs uma mente dele, porque se você não fizer isso, não sair isso, você entendeu? Se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Nem tampouco o saudeis. Essa saudação aí é o quê? É dar um abraço, dar um ósculo santo, é dizer bom dia, boa tarde, boa noite. O que vocês acham que seria esse saudar? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tu não quer ter parte nas suas más obras, só porque o cara é mau, tu diz boa tarde. Tu está participando das obras lá dentro. Então vamos entender qual é esse tipo de saudade. Ah, tá. Então vamos lá. O cara vai na tua casa com outra doutrina. E tu recebe ele na tua casa. Tu já sabe o doutrinamento, que é de acordo com a lei de Deus que tem que ser. E tu já sabe que o negócio dele lá é meio suspeito e às vezes tu já até já sabe que não está de acordo. Mas não, mas eu estou vendo alguma coisa que eu quero saber. Saúda vem do verbo saudar. Isso aqui já dá para saber desde antes, né? Saúda é o mesmo que salva. Saudar é o mesmo que salvar. É o mesmo que congratular. É o mesmo que cumprimentar, felicitar, louvar e aclamar. Se tu recebe uma pessoa na tua casa e dá louvor a ela, ela levando uma mensagem estranha para ti. É dois sentidos. Cumprimentar, felicitar, louvar e aclamar. Quando tu aclama é porque tu está apoiando. Quando tu louva é porque tu está dando realmente o apoio. Esse é o saudar. Nem o saudeis. Eu vou lá na tua casa fazer uma vigília sobre um assunto tal, e tu sabe que o assunto não está de acordo. Tu vai aceitar na tua casa? Não, mas é questão de educação. Eu faço que nem o ditado popular, me poupe, né? Para ficar mais claro ainda, o aclamar. Quando você recebe saúda, você está aclamando. Quando você aclama, você está afirmando, reconhecendo ou aprovando o mérito daquela pessoa. Entenderam agora o que está querendo dizer o apóstolo? Você está honrando aquela condição especial daquela pessoa, recebendo na sua casa.
Não, mas eu não concordo com o ensinamento, não. E por que tu está recebendo? Se tu não concorda? Eu não aprovo. E por que está saudando? Aclamando, louvando? Mensagem Escolhida, volume 2, página 74, diz que as Escrituras falam dos que estão enganando e dos que estão sendo enganados. Então nós precisamos estar atentos. Nós estamos em alguma dessas classes? Você não está enganando? Você não está sendo enganado? Se pergunta. Corra atrás. Enéas 2, página 7 e 4, viu? Em 1 Timóteo 4, verso 1, texto bem conhecido, estamos sempre citando esse texto aqui. O Espírito Santo, de forma expressa, diz que nos últimos tempos alguns iriam apostatar. Por que a apostasia das algumas pessoas? Exatamente por receber, por apoiar, provar doutrinamentos demoníacos. Exatamente por estar escutando pessoas que o Senhor havia dito para não escutar. Aí lá na frente as pessoas se agarram com a doutrina, achando que é verdade. Mas por que se agarrou? Porque a princípio deu lugar. Esse é o cara que ele não vê. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Chegou esse tempo, irmãos. As pessoas, muitas delas se apegam à doutrina de demônio, achando que é verdade e correm da verdade como ela é. Porque tem comichão nos ouvidos, não quer escutar a verdade, mas aquela que vem dos espíritos demônios, aquilo dá uma coisa boa na orelha delas. Essas pessoas, ela montou para eles os doutores conforme o desejo deles, conforme a sua própria concupiscência. Satanás está se esforçando constantemente atraindo a atenção das pessoas para o homem. Em vez de dar a atenção a Deus e a sua palavra, está sendo atraído por Satanás para o que os homens dizem. É esse o Oi. Deixando de guardar sábado, eu quero guardar uma vida. O outro vou dar meio jeito. Os irmãos sabem já o que é induzir as pessoas, né? Então Satanás, ele induz para que o povão olhe para os bispos
olhem para os pastores, olhem para os professores da teologia como seus guias. São os bispos, pastores, professores de teologia que vai nos guiar. Sendo que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia. Mas só guia aqueles que aceitaram, que quiseram os bispos, os pastores, professores como guia, vai ter. E em vez do povo examinar as Escrituras com a finalidade de, por si mesmo, aprender o seu dever, o que eles fazem? Eles olham para os homens como seus guias e acabam aprendendo aquilo que eles já têm no coração. Satanás, então, agora, ele dominando o espírito desses dirigentes, desses bispos, desses pastores, desses professores, agora ele pode influenciar multidões de acordo com a sua vontade, porque a vontade dele já está moldada no coração desses bispos, desses pastores, desses professores, e agora eles influenciam o povo. E quem é a influência? De Satanás. Porque ele sabe que influenciando um líder de influência é o suficiente. Se o povo não vai acreditar naquele líder, aí vai ser enganado. Então a repreensão para alguns aí que estão em lideranças. Alguns não, muitos. Né? A repreensão do Senhor está sobre aqueles que impeçam o caminho. Quer pregar uma verdade? O líder não deixa, não? O Senhor tem uma repreensão contra esse líder. Isso aqui não se aplica só a líder, qualquer um. Que impediu o caminho. Tem pessoas da igreja, pessoas do templo, pessoas comuns, que quer proibir do outro pregar na casa do outro, impedindo o caminho. O Senhor tem uma repreensão contra isso aí também. O objetivo do Senhor é que chegue uma clara luz ao povo. Mas Satanás ele se contrapõe a isso. Ele vai procurar impedir. E quem ele vai usar? Pessoas que ele está influenciando como liderança. Há igrejas por aí que proíbem seus membros de ir para a igreja de outro pregar. Pregar. Se a Maria estiver sozinha, eles dizem que é da mentira, entendeu? Aí quando tem um dois mais ela assim, nós não concordamos. Eu não gosto de ninguém. Eu não concordo que ela quer passar para a Maria, não, o problema lá é errado. Você está entendendo? Meu amigo, se ele dizer para ser rejeitado mesmo. Aí ela disse que eu não gosto. Então o Senhor nosso Deus tem uma repreensão para dar para aqueles que estão procurando de alguma forma impedir o caminho, para que não chegue uma luz mais clara. E o Branco Evangelho, página 304, está dizendo aí que uma grande obra tem que ser feita. Nós sabemos que essa grande obra que tem que ser feita é a pregação da mensagem de 3 anos, certo?
E como Deus não vê como homem, e Deus lá está vendo que os nossos dirigentes necessitam de maior luz. Só que eles não acham isso. Eles não acham que estão precisando de maior luz, não. Eles acham que eles já têm a luz máxima. E aí quem disser que eles estão. Eles não aceitam ser ensinados por outros. Eles precisam de alguma coisa. Se eles quiserem aprender, eles vão aprender em teologias. Dos doutores, dos médicos, dos PhDs, etc, etc. Mas do homem comum, da mulher comum, eles jamais são humildes o suficiente para aceitar o ensinamento deles. E quem é que está vendo aí? O Deus do céu está vendo que os dirigentes, e aí fala nossos dirigentes, aí professa a igreja de Deus mesmo, necessitam de maior luz. Eles estão precisando dessa maior luz. Mas além deles não aceitarem, eles se intervêm contrário à luz que chega. E tem uma repressão para eles. E é dada pelo Senhor. Qual é a finalidade dessa maior luz que o Senhor gostaria que eles recebessem na sua necessidade? De se unir aos mensageiros. Mas se eles olharem, o mensageiro não agradou os olhos dele, não aceita não. Mesmo que seja o Senhor que envia aquele mensageiro. Porque o Senhor tem uma vontade que se coloque em prática o avanço dessa grande obra. Ele tenta fazer essa grande obra. Para isso ele queria que os dirigentes se unissem aos mensageiros. Mas quando ele levanta os mensageiros, o Senhor levanta os mensageiros, ele diz, negativo. Esses aí não são mensageiros, não são nem da igreja. Como se os mensageiros de Deus tivessem que estar lá dentro da igreja. O mensageiro de Deus tem uma mensagem. E a mensagem é para ser dada. Ai deles que estão impedindo. Mas Deus é tão bom que tem a tecnologia. Né? As mensagens podem entrar na casa de cada um. Sem precisar de ninguém estar indo lá, olha aqui que não entra não. E olha só, os dirigentes eram para ter essa maior luz para junto com os mensageiros dar a mensagem. Olha o que acontece. Isaías 58, verso 1 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. Sabe por quê? Mas quem é que vai anunciar ao povo? Analise bem. É transgressão. A casa de Jacó, o quê? É pecado, irmãos. É para anunciar transgressão e pecado. Então clama em alta voz. Os dirigentes estão fazendo isso. Então não, irmãos. Então não. Não é para fazer não. É. E o Senhor queria que os dirigentes soubessem isso, não queria? Para dar a mensagem. Para dar a mensagem é preciso chegar a esse ponto. É mensagem de denúncia, é mensagem de ameaça. Agora, como os dirigentes negligenciam, irmão, o que ele faz, o Senhor? O Senhor tem levantado agora seus mensageiros e os dotados de seu espírito tem dito para eles agora, ó. Já que vocês, líderes, não estão dizendo, eu vou levantar mensageiro e vão dizer. Aí ele diz que quem faz isso aí não tem amor, não. Não precisa, vai deixar os irmãos zangados, com a cara feia. Isso é falta de amor, nós temos que ganhar os irmãos.
Mas vai chegar um tempo que tu não vai ganhar irmão não, tu vai se perder. Se tu não falar. Pode até ganhar ele, mas só perde sangue. Se continuar negligenciando, né? Isso. Pregando a mentira, vai ganhar esse irmão, mas vai para perdição. Assim como esse falso profeta também vai se perder. Olha o que diz o grande conflito, página 606. Em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado. Esse aqui é aqueles servos, mensageiro lá de Isaías 58, verso 1, que o Senhor tem dotado eles com seu Espírito, tem dito: clama em alta voz. Em todas as gerações, não vai ser só nessa última não, em todas elas o Senhor tem levantado mensageiros para repreender o pecado. Tanto no mundo como na igreja. Não, para lá. Quer dizer que está acontecendo uma coisa lá no mundo, não tem nada a ver com isso. Tem, né? A repressão do pecado é só da igreja. Pelo que eu estou vendo no texto aqui, a repressão do pecado tem que ser no mundo também. Ah, mas lá o rei fez isso aqui, não tem nada a ver. Quer dizer que João Batista se meteu de graça, não é? Ó, tu está em adultério porque tu está com a mulher do teu irmão. Era pecado? Foi repreendido por isso. Davi era rei. E era um rei bem considerado. E tomou a mulher do amigo dele lá. E o profeta disse para ele: que um homem tivesse uma ovelhinha só e alguém fosse lá e pegasse a ovelhinha da pessoa, merecia morrer. Pois é por esse homem. São profetas assim, que não tem medo de morrer não. O rei poderia ter mandado tirar a vida do cara de imediato. Mas era ele que tinha tomado a mulher de Urias. Estava falando da ovelhinha, aplicando para esse sentido. Fala que Deus encaminha os mensageiros. Ela é uma palavra, mas ela é direta. Por exemplo, se ele chegasse direto, talvez endurecia o coração de Davi. Mas Deus fez a ilustração para sair da situação que era ele, né? Então ele reconheceu. Então, pecados devem ser repreendidos, tanto no mundo como na igreja. Em todas as gerações o Senhor tem feito isso. E nessa última geração, a que nós vivemos, vai ser em maior grau ainda, viu? O pecado vai ser chamado pelo seu nome, vai ser desmascarado do mal, e os mensageiros vão dar a mensagem. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis. Em todas as gerações foram assim também. O povo gosta que as pessoas falem coisas macias. Mas a verdade clara e pura não é aceita não. E é assim que é. As igrejas hoje, você pode observar, são assim. Elas gostam, as igrejas gostam de mensagens que passam a mão, que agrade o seu ego. Não fale do pecado dessas pessoas não, porque se falar, ela não gosta não.
atos religiosos como um ato político, né? Igual o João falou, que os maus vão ser revelados. Então, assim, tanto que são crentes, são evangélicos, são evangélicos, seu caráter ser revelado e as pessoas mundanas também ser reveladas. Muitos reformadores. Esse relógio está certo? Tá? Ah, melhor já. 10 e 15. Então, muitos reformadores, ao iniciarem o seu trabalho, eles decidiram se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Olha como os pecados, mais uma vez, da igreja e do país. Só que os reformadores, eles têm aquele cuidado, né? Que quando toca em pecado, é realmente de se ter cautela, né? Porque ninguém vai gostar mesmo, não, quando toca em pecado. É uma reação, né? É. Então eles obtiveram grande cautela, grande cuidado ao iniciar aquele trabalho. Mas agora, lá no texto que nós vimos anteriormente, o Senhor dotou os seus mensageiros do seu Espírito e disse para eles: clame em alta voz. Dotado do Espírito de Deus, eles vão dizer mesmo. Mas ainda assim, muitos reformadores tinham aquela cautela, aquele receio, aquele cuidado. Então eles se decidiram exercer essa grande prudência na hora de atacar os pecados. Fosse da igreja, fosse do mundo. Essa prudência, eles decidiram se acautelar. Eles esperavam pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Como dizer assim, ó, vou viver a minha vida, e esse exemplo que eu vou dar de pureza cristã, a igreja vai me ver e vai voltar para a doutrina da Bíblia. Será que eles estavam certos? Será que se o Francisco Machado se colocar numa condição de pureza cristã, os irmãos vão mudar por causa do Machado? Será? Bom, o que aconteceu? Que o Espírito de Deus vinha sobre esses reformadores, assim como viera sobre o profeta Elias, agora impelindo-o a repreender os pecados. É como se assim, sai daí da tua... sai do meio do teu silêncio aí. Bora. Tu tem que viver a vida cristã pura? Tem. Mas tu tem que falar. Não basta tu viver, não. Se bem que é o testemunho, maior é a vida. Mas tem que falar. O Espírito de Deus agora impelia esses reformadores a repreender os pecados. Ser reformador sem dizer pecado é bom, né? Não vai chamar oposição nenhuma, né? Se bem que as pessoas não gostam de ver as pessoas numa vida vivida de forma aperfeiçoada em Cristo. Só que quando você fala, o pecado causa reação. E agora aqueles reformadores eram impelidos a repreender. Se não deixar isso aqui, tu vai receber as pragas. Tu sabe? E pecados de rei, não era de qualquer pessoa, não. Se dizer o pecado de uma pessoa comum, no meio da igreja é fácil.
Diga para o rei. Diga para o doutor. Diga para o PhD. Pessoal aí que a gente tem uma informação, ele não aceita que eu fale alguma coisa para ele. É quase que generalizado. Quase que generalizado. São ignorantes. Eu fui postar com uma vez, eu na Vila Nova, eu falei, eu estou ouvindo na parte da batata da pele, e rapaz, eu me acredito que quase engolia. Não sei o que, isso aí é panturrilho. Era o quê? Panturrilho, foi batata da perna. Falou na tua linguagem, ele entendeu. Não, pois é, mas só que ele me repreendeu assim com. Foi, tem conhecimento. Por que ele chamou a perna assim? Foi, batata da perna. Eu fui com 4 pernas com ele. Ele é ignorante, que eu não sei o que isso é panturrilho. Ele pegava assim o guarda da cata dele e estava rodado. É meio cru, né, irmão? Esse tipo de humildade isso aqui é apresentado. É. Que não existe Você nenhum. entendeu? Fosse pessoa humilde, falou assim, onde é? Bota a perna, depois chover. Não, né? Então o cara foi. Quando ele falou que era cultura, ele já está dizendo qual o grau de estudo que ele já tinha. Que ele sabia. Ele não disse nada. Hã? Não olhou nada, não disse A nada. gente está precisando ficar caladinho. É, pois é. E muitas vezes não é nem graça, é pago. Né? É, graças a Deus, pela baixa de Deus, assim, que ele ser ignorante e na passou um remédio que deu certo mesmo, que era fumo que ele falou, né? Então, quando se toca em pecado, o negócio é sério. Principalmente quando é de rei. Mas rei ímpio, né? Ali, tanto o rei era ímpio como o povo estava apostatado. Um povo apostatado, eles não aceitam a repreensão. Então, se eu chegar com o pastor desse velho, eu falar, não, eu quero esse pastor. Aceita não. Então, esses reformadores, agora, quando o Espírito tocava no coração deles, que eles tinham que falar o pecado, agora eles não podiam se conter. Olha, e eles pensavam antes que eles tinham que ficar calados, só viver. O que os pastores dizem para ti? Vive tua vida, mas deixa os irmãos. Não é mais ou menos assim? É. Tu quer orar de mão levantada? Levanta tuas mãos, mas lá na tua casa, aqui no corpo, para não. E nem diz para os outros que tem que levantar a mão. Não é assim que é ensinado? Porque eles já educaram o povo da maneira deles. E o povo entraram na deles e tem mesmo que a Bíblia pode dizer 20, 10, 100 vezes. Você tem que levantar a mão e continua de mão. Ora lá na tua casa, mas aqui tu vai ter que orar em pé. Então, Tu acredita sim, mas fica só para ti. Não vai falar que não, para não dar problema, não dar discussão. o sistema é. Antes de tarde, antigamente, eu estava com o do programa que eu passei na igreja tarde, no pastor, que pede oração, tudo. Aí eu quando cheguei aqui, então eu entrei, eu olhei para a televisão, tinha um de joelho. Eu disse, só for para levantar a mão, se ele quer levantar a mão, o pessoal da igreja, de joelho, eu fiquei admirado, né? Porque todo ele, quando faz oração, tudo tem de pé. E esse lá, um rapaz morinho, estava lá de joelho, fazendo oração. Então os reformadores, nesse caso aí, não podiam se conter mais de pregar aquelas verdades afirmativas da Bíblia, que eram tão claras e que eram doutrinas que eles tinham sido relutantes em apresentar. O que faz a gente ficar relutando? Medo? Todas as vezes sim, né? Para não falar isso aqui vai dar consequência, vai dar problema. Você deve ficar quieto. Você é um cara sincero, mas chega um momento que você diz, rapaz, não vou falar isso aqui não. Ele agora se sentiu forçado, irmão, a declarar com zelo a verdade. E o perigo que ameaçava as almas, as pessoas. Gente, a gente vê
coisas ameaçando as pessoas hoje. E a gente vê que é uma ameaça, vê que é um perigo e fica calado. Porque a classe política eles acabam tomando bem do caso do ETR. A lei tudo é pelo deputado federal, quando faz, aí os juízes estão fazendo tudo, estão mandando o país, aí você mesmo. Você preso aqui. Já tem muitos presos já morrendo na cadeia. As pessoas que falar certas palavras, é a maior cautela. Será que eu posso falar isso? Que ponto nós chegamos? Você ouviu na sábado do Brasil? A gente está só na vermelha do leme. Agora deixa eu você ver a coisa de vocês. Porque quando é ministro para tudo, nós temos que sofrer. Mas era zombado a cara do deputado. Rapaz, se tiver tanto de porrada que eu me levou na cara, não, só estou falando assim, que o irmão está falando que você fala a verdade. Eu fico no Chico, agora eu não falo. Quando ele entrar, você não vê, né? Paga assim. A pessoa tem medo. Vai chegar um momento, não está mais longe, né? Que a coisa vai se voltar para os cristãos. Essa mesma pressão que está tendo hoje, que vocês estão vendo, vai voltar-se para os cristãos. Aqueles profetas cristãos que acham que não devem se envolver em nada, que deve ficar quieto, depois vai se envolver. E vai ver da forma pior de se envolver. A verdade tem que ser revelada. Porque se um político está fazendo a coisa errada, eu não posso dar minha opinião. Porque ele é político. Se alguém está ali na euforia de criar uma lei contra a vida, quer dizer que eu tenho que ficar calado. A vida não tem nada a ver com ela. Alguém querer fazer uma lei para pisar o sábado, quer dizer que enquanto eu vejo a ameaça eu tenho que ficar tranquilo, de boa, sem dizer nada. Quer dizer que eu não posso me envolver naquilo ali não. Mas depois você vai se envolver da forma mais, vamos dizer assim, inesperada possível. Porque a coisa vai vir para o teu rumo. Quer dizer, agora eu vou ter que envolver. Ou eu me calo ou eu falo agora. Mas eu disse que o cara disse que tem um maranhense, tem um maranhense agora. Não, foi no jornal. Já Cidade Alerta, aqui do Maranhão. Empresa de falando. Estava engrandecendo, sabe? Que estava maranhense uma cadeia. Rapaz, para fazer o que é Então, a coisa está numa situação que nós vamos uma hora ter que ter coragem. Os filhos de Deus, todos eles são corajosos. Todos. Não tem nenhum medo disso. Então as palavras que o Senhor dava agora para os informadores, eles agora falaram. Sem ter medo de consequência. Não, mas que está determinado, se alguém disser isso aqui, vai preso. Os reformadores não estavam com medo mais de consequência, porque era o Espírito de Deus que mandava eles falar. Se aquele reformador fosse punido, sabe o que significava? Que aquele que tomou a decisão de puni-los receberia a punição da parte de Deus também, no seu momento devido. Então ele não tinha medo das consequências. E os reformadores dessa última geração também não vão ter medo da mesma forma. Senão não diz nada. E o povão agora era constrangido, irmãos, a ouvir a advertência. Quem quisesse ou não. Já estava sobre o idioma, qualquer coisinha levava para ele. Cristo levou para ele, para a mão, para julgar. E o poder que acompanhava a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem.
aceitar mesmo, não vão aceitar, né? Então vai só enfurecer. Ficar com mais raiva. Os mensageiros serão odiados por todos, por todas as nações. Então é natural que isso vai enfurecendo eles a cada momento que você prega a verdade. E como a verdade vai encher a terra inteira vai ser cheia de ódio. Porque a própria mensagem se encarrega de fazer que eles fiquem curiosos. A igreja, ela vai apelar ao braço forte do poder civil. E nessa obra vai se unir os católicos e os protestantes. E quem vai estar do outro lado? O cordeiro e os guardadores do sábado. Quando eu falo guardador do sábado, vai ter uma mensagem. Sai dela, povo meu. Então toda igreja que tiver embaraçada com doutrinas estranhas, com confusão, com Babilônia, se é povo de Deus, não sai de lá. E nesse tempo, certamente a agitação política vai estar maior e as coisas vão estar se definindo. Quem é de Deus, para cá. Quem não é de Deus, para lá. Então nessa obra aí vai estar católicos e protestantes. Só que entre os católicos e os protestantes tem o povo de Deus que vai receber a mensagem. Sai do meio das doutrinas que é confusão. Vão se decidir. São forçados a se decidir. Porque agora, irmão, as armas vão apontar agora para os profetas cristãos. E agora, a pessoa vai se revelar se ela é realmente cristã ou se realmente ela passou a vida inteira sendo enganada e se enganando. Porque ela vai ter que decidir. Estava olhando aqui e vendo uma situação, né? Aqueles que te amaldiçoaram, eles serão amaldiçoados. E vendo a questão de um deputado que estava desejando o mal de Israel. Enquanto ele estava anunciando aquilo ali, deu um ataque fulminante nele. De imediato. Hein? Mas aquela história tem que analisar direitinho. Será que tem a mão de Deus aí? Olha, os terríveis resultados. Vai ter resultados ruins. A imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil. Os incursos, as incursões do espiritismo e a mola mestra ao espiritismo, as igrejas hoje vivem um espiritismo moderno. Os furtivos, mas rápidos, progresso do poder papal. Tudo será desmascarado. Mas tu acha que tu vai desmascarar tudo isso, vai ficar tudo de boa contigo, né?
poderes das trevas nesse período aí não vai estar tudo contra ti também, não. Enquanto isso, as armas estão apontadas só para ele lá, não tem nada a ver com isso. Não, mas estão mexendo em princípio, mas é coisa deles para lá. Quer dizer, embora seja princípio, é coisa deles para lá. Eles estão agitadinhos querendo aqui fazer essa lei, mas essa lei pisa na lei de Deus. E eu fico na minha aqui, digo, não é problema meu, não vou entrar. No Jeruate não tinha movimento em prol da guarda do mundo. Sim. Não teve pessoas que se levantou assim, Sim. no meio do povo de Deus para contestar. Exatamente. Aí vai chegar um momento que eles vão alcançando espaço, vão amedrontando um bocado vão escalando, chega um momento lá e diz, agora essa parte aqui, nós precisamos atacar aquela lá. Aí nesse início, muitos vão se levantar e dizer, ah, tem que cumprir a profecia, não tem que fazer nada. Tem que se Qual você vai se cumprir mesmo? Vai nessa, vai. pode entrar Vai. lá em jogo, aí pode não impedir, mas também não pode ficar calado. Deus quer que nós façamos a nossa parte. Então eu não posso fazer muito não, mas eu vou citar um texto aqui. Esse texto aqui é Deus que está dizendo. Aí não, mas esse texto aqui está falando aqui, as pessoas lá vão se zangar, porque vão achar que eu estou dizendo para elas. E é tu que está dizendo. Né? Aqui foi o Espírito de Deus, né? Então eu vou falar. Mas o meu troço, será que vão falar? Aqui o poder do Papa vai ser desmascarado. Quem é que vai ter coragem de falar do poder do Papa? A besta de Apocalipse vai falar. E tu acha que tu vai falar e não vai ter nadinha contra ti. Com certeza. Mas se eu me calar, eu não vou trazer para minha perseguição. Aí vai chegar um momento de falar que tu vai continuar calado com essa interpretação. Não, os pastores estão errados, os bispos estão errados, mas é problema deles. Não é meu problema, não. Será que não é não? E por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Se ficasse calado, não comovia, mas falou, comoveu. E milhares que nunca ouviram palavras como essas, vão escutar. Se não tivesse falado, não tinha escutado. Com espanto ouvirão os testemunhos de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados. Não, mas mesmo sendo a igreja católica Babilônia, representada a Babilônia, eu não tenho coragem de dizer não. É muito poderosa. E o Deus que tu serve não é mais poderoso, não? Aquele que manda você dizer uma coisa. E se você não disser, você não pode responder depois por isso. Por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. E qualquer igreja que rejeitar a verdade enviada do céu vai estar misturado com Babilônia. E confusão. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. E os pecados de Babilônia serão revelados. Por isso está dizendo que serão desmascarados. Poder papal, etc, etc. Foi visto em Apocalipse 17, 4 e 5, uma mulher vestida de sol, né? Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio
das abominações, isso aí já é outra mulher, né? A oposta. Tinha um nome na testa, né? Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. As pessoas não devem estar com medo de dizer que isso aí é igreja católica. E a mulher que estava vestida de sol é o oposto a essa aí. A igreja vestida de sol é vestida de justiça. A igreja pura, ela pode estar congregando em casas, não necessariamente numa casa aí chamada de templo, de igreja, de sinagoga. A perseguição vai vir de tal forma que você vai congregar em casa escondido. Os países comunistas já estão assim, por exemplo, lá na China, Coreia do Sul, tudo é escondido. O apóstolo Paulo diz que estou zeloso de vocês, né? Falando aos Coríntios ali. Com zelo de Deus, porque eles tenham preparado para apresentar vocês como uma virgem para o marido, para Cristo. 2 Coríntios 11, verso 2. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Deus vai estar irrepreensível. Fazendo parte dessa igreja gloriosa, ele está assim, irrepreensível. Ele está fazendo isso aí. Aqui estão os santos, os irrepreensíveis, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, conforme falei anteriormente, tendo a lua debaixo dos seus pés. Aí você fica sem entender, gente. E essa lua debaixo dos pés? E essa mulher vestida de sol. Analisa as coisas aqui. Uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quem é o sol? Porque o Senhor Deus é um sol. Vou voltar. E vi um grande sinal no céu, uma mulher. Já sabemos que mulher simboliza igreja, né? E vi uma igreja vestida de Deus, né? O Senhor dará graças e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Há diante de nós um céu, uma coroa de vida a ganhar. Mas somente ao vencedor é dada a recompensa. O que obtém o céu precisa estar revertido das vestes da justiça. Revertido da verdade, revestido da lei de Deus, revestido do próprio Deus. E quando será para nós justiça? É isso aí.
Jesus é chamado de justiça nossa. Quando nós estivermos vestidos de Cristo, quando nós tivermos o cuidado de cumprir todos os mandamentos que o Senhor tem ordenado, aí será para nós justiça. Cristo veio ao nosso mundo para representar o caráter de Deus, tal como é representado em sua santa lei. Cristo é tanto a lei quanto o Evangelho. Então tem que estar revestido da lei e do Evangelho. Tem que estar revestido de Cristo. Quando a lei entra no coração, é o próprio Cristo que está entrando. É Cristo em vós, a esperança da glória, diz pastor Presforte. E nós precisamos de um poder que opere interiormente para ver uma vida de acordo com a vida de Cristo. E esse poder é o próprio Cristo. Precisamos que opere um poder dentro de nós. E esse poder que opera dentro de nós é Cristo. Exatamente, não vamos entrar nesse detalhe aí agora, esses 20 minutos. Paulo. É Cristo quem opera em vós. Lá em Filipenses 2,3 diz assim: portanto é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Pois é, Cristo que opera em vós. Então nós precisamos de um poder que opera interiormente em nós. E esse poder é Cristo. Como é que é isso então? Se é Cristo, como é que ele opera? Através do seu Espírito. E o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando no interior da alma. E como é que é o próprio Cristo habitando no interior da alma? Como é que se entende isso? Ele mesmo despido da personalidade da humanidade. Como humano, ele não ia habitar dentro de ninguém. Mas como Deus, sim. Ele se deste da sua personalidade humana. E agora, independente dessa personalidade humana, ele, batendo a porta do coração e entrando, ali está o Espírito Santo, que é ele mesmo, o próprio Cristo, habitando no interior da alma. Queremos o Espírito Santo, que é quem? Jesus Cristo, despojado do humano. O Espírito de Cristo é o Espírito daquela vida divina humana, que viveu em obediência aos mandamentos de Deus. A igreja gloriosa vai ter essas mesmas características do Cristo. É esse Espírito que ele coloca sobre nós. É o seu outro eu. Não gosto de outro eu habitando em nós. O humano ou o divino? Qual é esse outro? Qual é o que habita em nós aí? É o divino ou é o humano de Cristo? Divino. Então esse divino é chamado de seu outro eu, pelo menos pelo pastor William Prestonte. Quando ele prometeu o outro consolador, um consolador ele é ele ali, segundo o entendimento aí dos pioneiros, né? Desse pioneiro ali. É por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores. Olha como é que ele, despojado da personalidade humana,
habita no interior da alma. De Deus aí, no interior. Errais não conhecer a Escritura? Não o poder de Deus. Olha o que é o poder de Deus. É preciso que, antes que a gente vença o pecado, recebamos sobre o nosso interior poder. O poder de Deus. E esse poder é Cristo. E é por meio da palavra que Cristo habita em seus seguidores e assim poderemos vencer o pecado. O Consolador, ele é chamado Espírito de Verdade. Está em João capítulo 14, versículo 17, na sequência do verso 14, quando ele prometeu o outro Consolador, seu outro eu. Sua obra é definir e manter a verdade. É isso que o Espírito Santo faz. O Consolador, a terceira pessoa da divindade. Ele primeiro habita o coração, como o Espírito de verdade. As palavras que eu digo são Espírito e vida. O Espírito Santo habita no nosso coração por meio da sua palavra, que também é Espírito e vida. Primeiro ele habita o coração como Espírito de verdade. E torna-se assim o Consolador. E o Salvador é nosso Consolador. E isso eu tenho provado que ele é. Se nós conservarmos a mente firmada em Cristo, ele a nós virá como a chuva ser hoje, que rega a terra. E a chuva ser hoje é símbolo de quem? E está dizendo que o Espírito Santo, e daí está dizendo que nós firmarmos a nossa mente em Cristo, ele virá a nós como a chuva. E esse monte de texto sendo citado, alguém ainda se levanta e diz que é texto isolado. Os líderes ensinaram de um jeito, eles aprenderam. Ó povo meu que te guiam, te enganam. E destrói as veredas antigas. Não há consolador como Cristo. Que é tão terno e tão verdadeiro. Se não há consolador como Cristo, e as pessoas professas que dizem ser o povo de Deus, estão dizendo que há. Para você nem declarar assim, ó, abertamente não. A gente crê que pelas suas atitudes eles estão dizendo que há outro consolador como Cristo. Ou estou mentindo? Pelas atitudes deles. Acreditar no Espírito Santo como sendo uma pessoa distinta do Pai e do Filho, não é outro consolador não. Mas não há outro consolador como Cristo, porque o próprio Espírito Santo é o Consolador. E é Ele mesmo, Cristo. Abrir a porta do coração para que Jesus possa entrar. E tereis um Consolador. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. Espírito de verdade. E assim expõe o erro agora. Expelindo da alma. Então, quem é que nos convence? E aí, quem é que está convencendo a gente do erro aí desse texto? Por intermédio das Escrituras
O Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. É assim, ó. Vamos concluir já. Segundo. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro. Esse é o texto da polêmica que as igrejas fazem. Que a própria igreja professa de Deus, acredita, como as outras. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Quem foi que enviou o seu Filho para a terra? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho enviado. Quem? E agora, para que o Espírito agora expurgasse o erro do coração das pessoas, precisava agora esse Consolador dentro da alma. Quem mandou? Quem mandou? O mesmo Pai. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque não vê nem conhece. Mas vocês conhecem. Vocês o conheceis. Por quê? Porque habita com vocês e estará em vocês. João 14, 17. É o texto posterior ao texto aparentemente polêmico. João 14, 16. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste, assim como a temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente a chuva cereúde será dada em seu tempo final, para o amadurecimento da seara. E o Pentecoste lhes trouxe a presença do Consolador, do qual Cristo dissera: estará em vós. Está com vocês, mas estará em vós. Quando no dia de Pentecoste desceu o Consolador prometido, a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascenderam ao céu. Quem foi o Senhor que tinha subido ao céu após a ressurreição? E quem estava ali sensibilizando ali por sua presença a alma dos crentes? Espírito Santo. Mas quem na verdade é aquele que havia subido? Jesus. Então quem é Jesus? Isso não teve isolado não. O fato que Cristo se manifestaria a eles e no entanto seria invisível ao mundo, esse texto aí está se referindo a qual? O texto não é João 17? É 14, 17? O que vocês acham? O fato que Cristo se manifestaria a eles, você pode pegar aí João 17, 14, 17 e pode conferir bem na sua Bíblia. Eu vou voltar um pouquinho, viu? Nós vamos estar com ele na tela. Isso aí. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vocês o conheceis, porque habita com vocês e estará em vocês.
O fato de que Cristo se manifestaria a eles, no entanto, seria invisível ao mundo, era um mistério para os discípulos. Os discípulos não podiam entender as palavras de Cristo em seu sentido espiritual. Eles pensavam numa manifestação externa, visível. Você pode fazer essa aplicação para João 14:17 e pode fazer a aplicação também lá para João, quando o próprio Apocalipse, o próprio João capítulo 14, você voltar um pouquinho quando o Felipe quis ver o Pai. Eles pensavam numa manifestação externa visível. Não podia admitir o fato de que teriam a presença de Cristo com eles. Mas ele, no entanto, não seria visto pelo mundo. Não entendiam os discípulos o significado de uma manifestação espiritual. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Por meio do Espírito Santo, Jesus estaria mesmo mais perto dos discípulos do que quando andava visivelmente entre os homens. Por quê? Porque ele, como homem, só podia estar perto deles. Mas como Deus podia estar dentro deles. É mais perto, dentro ou fora? Então, é isso aí que é Cristo para os seus discípulos. Então, que Deus nos abençoe e nos mantenha mais perto ainda do seu Espírito nosso. Amém.